Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e o vídeo de hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu relato, né, com crise de ansiedade. Por isso que eu tô aí sumida do canal, tô quietinha, porque eu realmente passei por umas crises bem terríveis, que eu nunca tinha passado assim igual antes. E eu quero compartilhar com vocês sobre o meu relato dessas crises, porque eu senti de compartilhar. Vou contar pra vocês tudo que vocês não sabem o que tá acontecendo aqui nesse tempo, né? Enfim, nesses últimos dias, que não tem sido fáceis pra mim. Hoje mesmo eu acordei com uma crise, estou aqui me concentrando pra ela não voltar. Eu vou contar pra vocês como tudo aconteceu, desde o primeiro dia que eu tive. No primeiro dia que eu tive essa crise, eu parei no hospital. Tive que ir pro hospital porque foi muito forte. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu vou compartilhar com vocês o meu relato, né, desse tempo todo que eu escondi, que vocês não sabiam. Gravei vídeos aqui pro canal depois de crises terríveis que eu tive. Então, irei compartilhar com vocês aqui nesse vídeo um pouquinho do meu relato, tá bom? Gente, Benjamin dormiu. Ele acordou bem cedo hoje junto comigo. Ele tá dormindo, né? Então tá todo um silêncio a casa. Falei pra aproveitar e vou gravar. Bom, gente, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Sabe aquela ansiedade que você fala, quando você tem que sair no outro dia, você fica já, perde o sono de noite, fica imaginando. Eu sempre fui essa pessoa. Eu pensava muito no que ia acontecer daqui um mês, por exemplo. Eu tinha uma coisa pra fazer daqui um mês, eu ficava pensando, nossa, né? E dava aquele friozinho na barriga. Acho que todo mundo é assim, já passou por isso. Daquele frio na barriga de amanhã eu tenho que ir em algum lugar cedo, amanhã eu tenho que ir em algum lugar, daquele frio na barriga, às vezes perde o sono. Eu sempre fui assim. Confesso que já me preocupei muito com o futuro, né? Porque a ansiedade é excesso de futuro. Então, às vezes me preocupo como vai ser, né? Meus filhos tal idade, como que vai acontecer e tal, tal. E confesso que eu já me preocupei muito com isso também. Então, assim, gente, chega uma hora que o corpo, vamos dizer, cansa, né? E aí eu senti de verdade o que é uma crise ansiosa. Uma crise de coração disparar, de passar mal, falta de ar, tudo isso eu senti assim, real. A ansiedade sempre foi algo assim, que eu falava que eu tinha, eu tô com uma crise ansiosa, mas na verdade eu tava desanimada, né? Porque às vezes me dava ansiedade e aí eu ficava desanimada, eu não queria fazer nada, me dava tristeza, angústia, e eu não queria fazer nada, eu desistia de tudo, eu parava de gravar, às vezes eu nem fazia nada aqui em casa, eu fazia só o básico, deitava, ia assistir um filme pra distrair, mas eu nunca havia tido uma crise mesmo assim, né? Com todos os sintomas junto, igual eu tive agora nesses tempos, que eu fui parar no hospital. Eu nunca tive esse tipo de crise, sabe? As minhas crises eram aquela coisa de eu ficar desanimada, ficar triste, sabe? Desistir das coisas, querer desistir de tudo. Eu tinha esse tipo de crise, mas, né, a coisa ruim mesmo da crise da ansiedade eu nunca tinha experimentado. E aí eu experimentei, e aí eu vou contar pra vocês. Lá em 2020, eu tive umas crises, né, estranhas, assim, não era igual o que eu tive agora. Eu tive, assim, uns negócios muito estranhos, uns pensamentos muito negativos na minha cabeça. Tava em época de pandemia ainda, acredito que isso ajudou. E aí começou a passar uns pensamentos muito ruins na minha cabeça. E eu comecei a ver que eu não tava normal. Queria chorar, tava muito triste. Tive uma palpitação, tudo mais. E aí eu procurei um clínico. Eu procurei ajuda porque eu vi que eu não tava normal, não era normal aquilo ali acontecer comigo. Ele me passou remédio e passou com psicóloga. Eu até tenho um vlog aqui no canal antigo, que eu fui na psicóloga. E eu pensei que a psicóloga, eu tomei o remédio, comecei tomando fluoxetina e ele foi bom, porque a psicóloga me deu alta, assim, muito rápido, eu fiquei bem muito rápido, né? Aí depois eu parei de tomar o fluoxetina, acho que eu tomei por 3 meses, me senti muito bem, parei de tomar. Sabe quando você quer parar de tomar? Fala, não vou tomar esse trem, que não vou parar. E aí o ano 2021 chegou e foi um ano, assim, normal. Não tive nenhuma dessas crises, tive época de desânimo, sim, de eu ficar ansiosa e pensar que nada vai dar certo, e eu desistir, assim, querer desistir de tudo, tive essas fases também, mas nada comparado ao que eu tinha tido em 2020, né, que 2020 foi muito pior. E aí tá, gente, entrou 2022 e esse ano eu tive, então, a minha primeira crise ansiosa, crise mesmo assim, meu Deus. É um pouco difícil falar disso pra gravar esse vídeo. É um pouco difícil porque hoje é um dia que ela está atacada. Eu estou focando pra ela não vir. Então vou contar pra vocês como foi.
Eu estava, um certo dia, numa segunda-feira, eu estava lavando meu fogão. Eu tava começando a sarar de uma gripe forte que me deu. Uma gripe forte que me deu febre, me derrubou, me deixou de cama. Tinha acabado de sarar. Tava sarando, na verdade, dessa gripe. E aí eu tava limpando meu fogão, ali normal, as crianças estavam em casa, ainda o Benjamin tava aqui comigo, tava só nós três. E aí eu comecei a ver que meu rosto começou a formigar. Meu rosto começou a formigar, e eu falei assim, meu Deus do céu, tô tendo alguma coisa. E eu comecei a ficar tonta. O rosto formigando, e eu olhava assim, meu olho não fixava o olhar, eu falei, meu Deus, tô tonta, acho que eu vou ter algum trem. Comecei a pensar que eu tava tendo um AVC, porque começou a adormecer o meu rosto. Falei, meu Deus, eu tenho um AVC, eu tô tendo alguma coisa. E nisso, nesse medo de eu estar tendo um AVC, alguma coisa, de eu estar tonta, me veio a primeira crise assim forte. Meu coração começou a bater muito, muito forte. Batia assim, gente, eu senti assim forte meu coração bater. Parecia que tava aqui na minha pele, sabe? E aí eu comecei a ficar tonta, esse coração batendo. Falei, pronto, então agora tá me dando um infarto. Eu não sabia que era crise ansiosa, né? Primeira vez que eu senti esse tipo de coisa. Eu falei, meu Deus, tá me dando um infarto, e o meu rosto formigava inteirinho. E aí eu vi que não passava, eu vim aqui pra sala, tomei um copo de água com açúcar, e pra ver se era alguma coisa de glicose e tal, e nada, não passou. E aí, tadinho, o Enzo ficou angustiado, porque eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Pra mim, eu ia cair, me dar um trem, porque a crise, ela vem, o coração... É assim, gente, dói o peito dói, parece um infarto, parece que tá tendo um infarto mesmo. Confunde muito com infarto. Vem aquela dor no peito, aquela angústia, aquele aperto, aperta o teu peito, e aí o coração dispara, começa muito rápido, você começa a suar as mãos, você fica tonta, você perde meio o equilíbrio, assim, e aí começa a te dar falta de ar, você tem que respirar fundo, tipo, né, respira fundo, respirando devagarinho, pra ele passando. Então, assim, gente, comecei a sentir tudo isso de uma vez. Eu falei, meu Deus, eu vou cair aqui, vai me dar um trem, eu vou apagar, e meus filhos vão ficar sozinhos. E começou a me dar esses medos de me dar um AVC, de me dar um infarto, de meus filhos ficarem sozinhos. E aí ela piorava. Quanto mais eu pensava nesses medos, ela vinha muito rápido, muito forte. E eu deitei aqui no sofá, comecei a chorar. Falei, meu Deus, tá acontecendo? O que é isso? Me ajuda. Tem um caminhão do lixo passando. Nisso eu avisei o Enzo. Eu falei, Enzo, se a mamãe apagar aqui, né, eu desmaiar, eu dormir, não acordar, liga pra vovó pelo WhatsApp. Pega o WhatsApp, liga pra vovó. Eu ensinando ele, tadinho, ele ficando desesperado, começando a chorar. E aquela palpitação, aquela coisa ruim, gente, o coração muito acelerado, dor no peito. Eu tenho que concentrar, senão ela vai vir. E aí, gente, eu mandei mensagem pro Liel, falei, Liel, tô passando mal, tô tonta, parece que eu vou cair. E aí era quase 5 horas, a hora que eu comecei a passar mal, o Liel não tinha visto o celular ainda. Aí ele conseguiu ver e eu tava aqui no sofá me concentrando, mas nisso o coração acelerava, minhas mãos suavam, ó, começando a suar agora. E aquela falta de ar, eu não sabia o que era, eu achando que eu tava, tipo, morrendo, gente. A sensação é de morte, parece que você vai morrer mesmo, porque te dá falta de ar, seu peito dói, você fala, eu tô tendo um infarto, tô tendo um ataque cardíaco, porque o peito dói aqui, assim, é uma coisa muito ruim, muito assim, muito anormal mesmo. E aí o Léo chegou, ele ligou pra ambulância. Falei, Léo, liga pra ambulância, porque eu não sei o que tá acontecendo. Meu coração dispara, eu tô com falta de ar, liga pra ambulância. E aí ele ligava pra ambulância, a ambulância estava ocupada. E aí ligou pra minha cunhada. Minha cunhada veio rapidamente, porque o nosso carro tava na oficina, não tava aqui. Logo nesse dia estávamos sem carro. E aí fomos pro hospital. Chegou lá, eu achei que minha pressão ia estar alta, eu achei que alguma coisa, né, ia estar, enfim, desregulado. Mas aqui em casa eu tinha medido a pressão já. Tinha medido a pressão e nós temos um aparelhinho de medir. Minha pressão tava 14/8. Tava um pouquinho alta assim, porque a minha pressão é 12/8, é 11/8, minha pressão é baixa. Então ela deu assim uma alteradinha. Mas chegou no hospital, tava 12/8 normal. Eu não estava mais com taquicardia, meu coração não estava mais acelerado. E a minha glicose estava normal. Tudo dentro da normalidade. Eu falei, o quê? Como assim, né? Às vezes as pessoas, a enfermeira te olha e fala, não tá mentindo não? Porque eu cheguei lá, tava com nada mais. Mas aqui em casa eu tava passando muito, muito mal. E aí passei pela médica lá, gente, expliquei pra ela. Ela pediu exame de sangue pra ver o que tava acontecendo. Fiz exame de sangue, não deu nada nos meus exames, nada, 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 nada.
exatamente nada. Tomei um soro na veia, porque eu tava com uma pressão muito grande, né, na cabeça, assim, por causa da gripe que eu já estava. A gripe, né, que fica tudo congestionado, então eu tava com uma pressão aqui. Enfim. Tá, voltei pra casa e falei, meu Deus, então o que que eu tive? Então acho que foi uma crise ansiosa. E aí eu procurei no Google como era uma crise ansiosa e eu vi que realmente eu tinha tido uma crise de ansiedade, que é a dor no peito, o coração, taquicardia, batendo muito rápido, a falta de ar, a tontura, a sensação que você vai cair, que você vai desmaiar, as mãos começam a suar, uma sensação muito ruim. E eu vi que realmente eu tive uma crise de ansiedade, né? Eu falei, meu Deus do céu. E aí, passou os dias, eu tive de novo. A crise, gente, ela sempre vem com um medo primeiro. Por exemplo, nos dias que eu tive, eu achava que eu tava tonta, achava que eu não tava enxergando direito. E aí eu me dava aquele medo de, ai, não tô enxergando direito, ai, meu Deus, tô tonta. E aí dava o medo, e aí ela vinha. Ela sempre tem um estímulo, sabe? Geralmente é aqueles medinhos, sim, umas preocupaçõezinhas bobas do dia a dia. Pelo menos a minha é assim, né? A minha é assim. Por exemplo, às vezes eu preciso pegar o óculos pra mim descansar o olho e meu olho começa, né, começa a ver embaçado assim, eu falo, meu Deus, tô tonta, e aí aquele medo de estar tonta e cair, ela vem. Então é sempre com algum medinho, sabe, aqueles medinhos diários, açãozinha boba assim, sabe, do nada, ai meu Deus, né, e se eu cair aqui e tal, e aí já é um gatilho pra ela vir. Eu já sinto aquele aperto no peito aqui e o coração começando a bater forte. E eu tenho que concentrar pra ela não vir. Então, assim, gente, minha primeira crise foi assim, foi terrível. Fui pro hospital porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia como era isso. Então, assim, foi horrível. Eu achei que eu ia morrer, eu achei assim, que ia me dar um trem. Eu chorava, eu falava, meu Deus, será que acabou pra mim? Vou morrer aqui agora, meus filhos vão ficar aqui sozinhos. Né, gente? A gente bate um desespero que eu não sei explicar pra vocês. É um desespero, é um medo de cair, de se apagar, um medo de você desmaiar, te dar um infarto. O medo maior é te dar um infarto. Porque a sensação é que o coração tá doendo, sabe? Mas na verdade é aqui, essa parte do peito. E aí aquela coisa, tem que respirar. Gente, é um desespero. Que, meu Deus do céu. A ansiedade sempre esteve presente comigo, eu sempre fui ansiosa, mas hoje ela é real, sabe? Eu sinto ela me dá esse pânico, porque também tem a crise de ansiedade e crise de pânico, né? Que é mesmo, é um pânico. O seu cérebro começa a mandar pro teu corpo sinais de perigo. Tipo assim, perigo, não tá tendo perigo nenhum, mas o seu cérebro tá mandando sinal de perigo. E o teu corpo entra naquela adrenalina de você querer fugir, de fuga, ó, perigo, fuga. Então a sensação é de, sabe, eu não consigo ficar parada, eu tenho que levantar, eu tenho que andar. Porque a sensação é muito ruim, sabe, de fuga mesmo, de querer fugir. Sabe quando, por exemplo, assim, você tá vendo um leão na tua frente, assim, pra te pegar, e aquela sensação de você querer correr do leão, aquele medo, aquela fuga, aquela adrenalina, é isso que é a crise de ansiedade. É um perigo, tipo assim, o seu cérebro tá falando que tem um perigo iminente, um perigo, sendo que não tem nenhum perigo, sabe, sendo que tá tudo bem. Mas aí ele começa a pôr um monte de coisa na tua cabeça, aí vem esse pensamento negativo, você fica angustiada, porque você fala, meu Deus, eu vou morrer, eu me dou um ataque cardíaco, e você vem aquela angústia, você começa a chorar, e vem o choro, tudo mais, e aí você tem que chorar, você não aguenta segurar, porque é muita angústia aqui no peito. E hoje eu sei o que é essa crise, eu posso falar pra vocês que não é fácil, é um desespero, assim, total. E eu quero fazer esse vídeo, né, com a intenção de ajudar de alguma forma, que eu vou falar pra vocês, anotei aqui algumas dicas, né, do que eu faço pra melhorar, que eu estou aprendendo, né, a lidar com essa crise. Vou contar tudo pra vocês aqui, então, como que eu faço, assim, né, pra tirar o foco, assim, e dar uma aliviada. A primeira dica, gente, que eu acho que é a mais importante, é vocês ter alguém que entenda vocês, né? Aqui em casa eu falo que o Léo é um anjo de Deus na minha vida, porque ele me entende, sabe? Ele me entende. E ele que me ajuda nessas horas de crise, sabe? Ele começa a falar pra mim, ó, vai ficar tudo bem, você não tá doente, você não vai cair. Porque eu fico assim, meu Deus, Léo, eu tô doente, eu vou cair, eu vou desmaiar. E ele fala, não, você não vai cair, tá tudo bem. E é de extrema importância alguém falar coisas positivas pra vocês. De extrema importância, assim,
alguém falar coisas positivas pra vocês. Por mais que nosso pensamento, a gente pode, né, tentar ali pensar positivo, tem hora que não funciona, tem hora que tem que ter uma pessoa pra te acalmar, pra te entender. Se você convive com alguém que tem esse tipo de crise de ansiedade, depressão, nunca fala pra pessoa que, para, não fica assim não, né? Talvez você tá com a cabeça muito vazia, você tem que ocupar a cabeça, fazer alguma coisa. Não fala isso porque, gente, só quem passa sabe o que eu tô falando. A depressão, ela é uma doença, ela não é frescura, ela não é algo só sentimental, ela é uma doença. O nosso cérebro precisa de algo, está com falta de algo, assim como pneumonia, essas doenças, sabe? Que existe, tem que ser tratada, não tem que ter remédio. A depressão também é uma doença como qualquer outra, porque ela atinge o nosso cérebro, uma área do nosso cérebro tá faltando ali, né? Hormônios ali, tem que ser estimulados. Então não é frescura, não é frescura, tá, gente? E depressão também, ansiedade, crise de pânico, não atinge somente pessoas que estão sofrendo na vida, por exemplo, pessoas que sofrem demais. Não, gente, eu sou super feliz, eu me considero uma pessoa muito feliz, graças a Deus, né? Eu tenho, assim, uma vida que eu amo minha vida, amo tudo, assim, sou uma pessoa feliz e fui diagnosticada com ansiedade depressiva, ou seja, depressão e crise de ansiedade agora. Então, não quer dizer que a pessoa que tenha isso, ela não é feliz. Ela é feliz, sabe? Elas podem andar juntos, a felicidade e a depressão, sabe? E a ansiedade. Por quê? A ansiedade e a depressão é uma doença. Ela não é uma coisa só sentimental. Eu tô me sentindo triste, depressiva. Não. É algo no cérebro que está errado, que precisa ser corrigido, entendeu? É uma doença. Então, jamais diga pra uma pessoa que ela precisa ocupar a cabeça. Ela precisa orar mais, né? Tá faltando Deus na vida dela. Gente, não tá. Na minha vida, eu falo pra vocês, não tá faltando Deus, não tá faltando oração. Realmente uma doença que tem que ser tratada. Por mais que eu me sinta uma pessoa feliz, eu tenho essa doença. Tenho ansiedade, tenho depressão e tá tudo bem. Vamos tratar como se eu tivesse diagnosticada com bronquite, pneumonia, qualquer outra coisa a gente tem que tratar, não tem? A depressão e a ansiedade é uma doença como qualquer outra. Ponham isso na cabeça de vocês e jamais julguem uma pessoa que está nesse estado, gente, porque você só piora. Jamais julgue, pelo amor de Deus. Bom, gente, uma outra dica é: traga na sua mente pensamentos positivos, do tipo, quando você vê que tá vindo, o coração começou a acelerar, você começa a falar, não, tá tudo bem, eu não vou cair, eu não vou dar um infarto, eu não vou dar um AVC, eu não vou ficar com falta de ar, é só uma crise, tá tudo bem, ó, tô respirando, sabe? Mostra pro teu cérebro que você tá bem, porque o nosso cérebro está agindo inconscientemente, entendeu? Então mostra pra ele que tá tudo bem, começa a fala, não tô doente, tá tudo bem, tá tudo certo, não tô doente. Outra dica importante, beba água. Quando tá ali na crise, a crise veio, vai lá tomar um pouco de água, que aí o seu cérebro vai tirar o foco ali, né, da crise e vai focar na água ali que você tá tomando pra digerir a água. Então, é de extrema importância tomar água também, eu faço isso e dá certo. Outra coisa, gente, se você está sentindo isso muito frequentemente, igual eu estava, procure um médico. Procure um médico, porque existem remédios. Deus deixou o médico, a ciência, os remédios para nos ajudar. Então, não negligencie a ajuda, tá bom? Isso é questão de saúde. O cérebro também precisa ser cuidado, assim como o resto do corpo, tá? Então, não tenha vergonha de ir. Eu tinha muita vergonha, né? Falar assim, nossa, o que o médico vai pensar de mim se eu falar que eu tô assim, né, assado? Não tenha vergonha. O médico tá acostumado a lidar com isso, ele foi estudado, ele estudou para lidar com pessoas assim. E a ansiedade, a depressão é o mal do século. Então, a grande maioria das pessoas do mundo tem. Então, não é nenhuma novidade pro médico o teu caso, não é nenhuma novidade, não é só uma surpresa para ele, mas ele tá ali disposto para te ajudar. Então, vá, procure ajuda, reconheça que é uma doença como qualquer outra. Assim como se tivesse uma dor de garganta, você vai no hospital, tomar um remédio, alguma coisa. A depressão, a ansiedade é a mesma coisa. Precisam ser tratadas, precisam ser acompanhadas, tá? Não fique sozinha, porque sozinha você não vai conseguir se curar disso e pode ser que piore e agrave muito mais. Então, gente, entenda que essa doença, ela não te define, ela não define quem você é. Você é muito além dessa doença, você tem um Deus que é muito além dessa doença. Então, a outra dica é passe tempo com Deus.
sabe? Renova a sua mente com as coisas de Deus. A Bíblia tá cheia de palavras, de promessas, de esperança linda. Eu sei que na hora da crise não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de se ler, não, sabe? Eu sei que não. Mas tenta trazer à memória as coisas que Deus já fez na sua vida. Traz à memória, sabe? As promessas que o Senhor fez. Traz à memória quem Deus é, que Ele é grande e poderoso e uma crise não é nada para Ele. Traga à memória quem Deus é e procure ouvir um louvor que vai te acalmar, sabe? Se você conseguir. Procure baixar uma Bíblia no seu celular, Bíblia que tem áudio, que é falada. Você pode colocar algum salmo para ir narrando para você enquanto você vai ouvindo aquele salmo, você vai tirando o foco, né, dos sintomas. Porque, gente, quanto mais a gente foca nos sintomas, mais eles pioram. Então, o segredo é você não focar neles. Quando vier o sintoma, você precisa vir pensamentos positivos na sua cabeça. Porque se você não lutar com seus pensamentos, vai vir pensamentos do tipo, você vai morrer, você vai cair, você tá tendo um infarto, você tá doente, você vai ter um AVC, você vai desmaiar. Só vem pensamento assim na nossa cabeça, gente. Parece que é automático, assim. Deu a crise, vem esse tipo de pensamento. E aí você precisa reverter esses pensamentos, falando tudo ao contrário. Eu não tô doente, não é um infarto, é só uma crise, tá tudo bem, vai passar. E trazer à memória algumas coisas positivas, sabe? Lembra das coisas que Deus fez pra você. E que isso aí não é nada, isso não define a tua vida. É só uma fase, é só mais uma coisa que você teve pra você passar, uma fase que você vai passar, você vai vencer e vai ter história pra contar lá no final, vai ter um testemunho lindo pra contar. Porque o Senhor, Ele faz tudo cooperar pro nosso bem. Então tudo que a gente passa serve de testemunho pra alguém um dia, serve como histórias pra gente poder contar. E o Senhor está contigo, está do teu lado. Se você clamar por Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar a passar por isso. Mas entenda que precisa de muita força de vontade tua. Você precisa não se entregar. Você não pode se entregar. A hora que vier os pensamentos ruins, você fala, não, eu não tô doente, não é um infarto, é só uma crise. Você vai tomar uma água, respira. Não faz aquela respiração assim, muito forte, porque piora, porque o coração acelera mais, né? Faz aquela respiração normal, tipo... E preste atenção na sua respiração, preste atenção no seu redor, o que tá acontecendo, sabe? Preste atenção e foque nas coisas positivas. Não dê ouvidos aos pensamentos negativos, porque eles vão vir, mas não é uma verdade o que eles estão falando. Seus pensamentos não estão falando a verdade, tá? É só um mecanismo ali do cérebro. E é claro que o nosso inimigo, ele usa também essas fraquezas nossas pra nos atacar, nos atingir, tá bom? Então toma muito cuidado e... sabe, faça essas dicas, procure o médico. Eu procurei o médico novamente, tô tomando remédio já. E a crise que tá me dando hoje é por conta do remédio. Eu tô 4 dias tomando remédio. E aí no começo ele piora um pouco a crise. E aí depois ele vai melhorando, né? Se Deus quiser, se Deus permitir. E vai melhorando, né? E eu pretendo não ter mais isso. Tem pessoas que falam que não tem cura, outras falam que tem cura. Então eu espero que a minha tenha cura, se Deus quiser. Porque eu não quero ficar passando por isso o resto da vida. Mas eu não negligenciei a ajuda. Eu fui atrás do médico, ele me passou as técnicas de respiração que eu falei pra vocês. E me passou remédio. Eu tô tomando um remedinho ali pra ir melhorando, né? Comecei tomando sertralina agora. E eu vou ver como eu vou, né, ficar com ele, né? Que eu vi alguns relatos que ele é muito bom aqui no YouTube. Então estou esperançosa e feliz. Porque é mais uma fase que eu vou passar, é mais uma coisa que eu vou passar e eu vou superar e Deus vai pegar na minha mão, né? Vamos lutar juntos. E é isso, gente. Esse vídeo ficou gigante, mas eu precisava falar tudo pra vocês, sabe? Eu senti de compartilhar, porque eu sei que tem muita gente que passa por esse tipo de crise. Então, segue essas dicas, né? Alguma pode servir pra você. Sempre ora a Deus, sabe? Não desista da sua cura, não desista de você. E eu creio que isso é só uma fase na minha vida, na tua, e que vai passar e que a gente vai falar, nossa, eu venci a crise de ansiedade. Nossa, eu e Deus, nós vencemos a crise de ansiedade. E é isso, gente. Né? Espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Foi um pouco difícil gravar esse vídeo. Toda hora, meu ar parecia que tava faltando, mas graças a Deus eu consegui. Perdoe aí que ficou muito grande. Mas é por isso que eu tô sumida, gente. Me deu essas crises e eu não sabia lidar com isso, né? Eu fiquei quietinha pra mim aprender a lidar com isso. E realmente vem pensamentos muito ruins na nossa cabeça. Então não é fácil, gente. Não é fácil. Mas
Vamos lá, vamos usar o que temos em mãos, né, pra nos ajudarmos. E é isso, gente. Se vocês têm, né, alguma experiência com esse tipo de crise, deixa aqui o seu relato também nos comentários, pode ajudar outras pessoas, né? Pode também me ajudar a te ouvir, pode me ajudar também. E é isso. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo, né? Se inscreva aqui no canal. Um grande beijo pra vocês. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Color, sparkling light, inspired.